Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Vander Daibes e está começando mais um Palavra Profética. Roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao Palavra Profética. O nosso tema de hoje é os pilares da profecia, que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Mas o que profetiza? Fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A primeira coisa que eu quero perguntar para você: você sabe o significado da palavra profecia? Profecia é uma predição divina por meio de profetas. Sabe os sinônimos de profecia? Então vamos lá. Existem alguns que você já deve ter visto, que você já deve ter se deparado, como predição, previsão, sinal e anúncio. Mas hoje eu quero falar sobre algo de extrema relevância para nós que estamos na presença de Deus. Nós precisamos entender o que é uma profecia, o significado de uma profecia e também entender para que serve a profecia. O que você acha? Para que serve a profecia? A profecia, conforme já foi lido aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, ela serve para edificar, ela serve para exortar e ela serve para consolar. Olha, muitas vezes a gente vivencia situações na vida da gente que a gente é machucado, que a gente é ferido. E naquele momento ali que a gente está ali diante do Senhor, está ali desabafando, está ali conversando com Deus, o Espírito Santo de Deus vem e traz uma palavra que conforta, uma palavra que traz cura, uma palavra que traz alívio para o teu coração. Então, uma das funções da profecia é consolação. Muitos de nós passamos por isso todos os dias da nossa vida. E a gente se depara, porque a própria palavra de Deus ela já fala que no mundo tereis aflição, mas nós precisamos ter bom ânimo. E a Bíblia também diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? A profecia, quando ela vem ao teu encontro, o que você sente? Você se sente edificado? Você sente que você está sendo exortado, melhor dizendo, corrigido? Ou que você está recebendo uma palavra de alívio, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para o teu coração? Para um pouquinho nesse momento e analisa esses três pilares: edificação, exortação e consolação. O Espírito Santo de Deus, ele nos edifica, ele nos consola, ele nos exorta. Eu quero mostrar aqui algumas passagens aonde você vai ver que ocorreu a edificação, que ocorreu a exortação e que ocorreu também a consolação. Amém? A primeira passagem que eu quero falar com vocês, ela se encontra ali no livro de Isaías, no capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 8. Quando o profeta Isaías, ele disse ao rei Ezequias que ele deveria colocar sua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Ezequias, ele foi edificado por essa palavra. E quando ele foi edificado por essa palavra,
por essa profecia, por essa mensagem que Deus ordenou que o profeta Isaías entregasse para ele, Deus ordenou que o profeta Isaías retornasse e lhe dissesse que Deus estava lhe dando uma nova oportunidade. Muitas vezes a profecia ela vem ao nosso encontro, e quando ela vem ao nosso encontro, a gente precisa entender e saber que a profecia ela vai te edificar, ou ela vai te exortar, ou ela vai te consolar. São as três funções, os três pilares de uma profecia. Muitas pessoas têm sido enganadas por falsos profetas, porque têm falado coisas que o Espírito de Deus não está mandando falar. E nós precisamos entender o que é uma profecia. Nós precisamos saber o que são sinônimos da profecia. Nós precisamos saber para que serve a profecia. Agora você já sabe. Para que serve a profecia? Para consolar, para edificar e para exortar. Nós precisamos estar com isso na nossa mente constantemente. A gente precisa analisar todas as palavras que são entregues para cada um de nós. Porque as palavras, quando elas vêm de Deus, elas têm essas três funções. Uma profecia, ela tem essas três funções. Ou ela vai te edificar, ou ela vai te exortar, ou ela vai te consolar. Agora falando sobre exortação. Existe uma passagem que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 15, que diz assim, que o profeta Natã, ele admoestou o rei Davi por seu pecado, para que ele se arrependesse. Deus entregou uma palavra ao profeta Natã, e o profeta Natã foi de encontro ao rei Davi. E naquele momento ali, o Espírito de Deus trouxe uma forma de abordagem totalmente diferenciada, aonde o profeta Natã falou com toda a autoridade o recado, melhor dizendo, a mensagem que Deus ordenou que fosse entregue para o rei Davi. E o rei Davi reconheceu que estava errado. Reconheceu que realmente ele estava saindo da frequência, saindo da sintonia daquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Ele saiu daquela frequência. E quando ele saiu, ele cometeu um equívoco, cometeu um pecado. E esse pecado estava fedendo nas narinas do Senhor. E Deus ordenou, então, que o profeta Natã o alertasse, o exortasse em amor, com autoridade, mas em amor. E o rei Davi caiu em si e percebeu que realmente ele estava errado e que ele precisava voltar a estar em sintonia com aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Então, já foi falado aqui sobre duas funções. Falamos sobre a edificação e falamos agora sobre a exortação. Uma outra abordagem que nós precisamos falar sobre a profecia é a consolação. E quando Ananias ele foi enviado por Deus para entregar uma palavra de consolo para Saulo, após o seu encontro ali com Jesus, ele necessitava de suporte, de instrução para a sua nova vida, para essa etapa nova que ele estava começando a vivenciar. E naquele momento, aquela palavra que foi entregue, ela trouxe consolo ao coração de Saulo.
E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender que a profecia ela tem que nos edificar, ela tem que nos exortar e ela tem que nos consolar. São essas três funções, são os três pilares de uma profecia que vem direcionada por Deus, que vem direcionada pelo Espírito de Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta, mas como? Como que eu vou saber? De que maneira eu vou entender quando Deus está me edificando, quando Deus está me consolando, quando Deus está me exortando? Isso você vai reconhecer no momento em que você começar a desenvolver uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Quando você começar a desenvolver um relacionamento sadio, um relacionamento profundo, íntimo com o Senhor Jesus. E para você entender melhor, é no percurso desse relacionamento, é no desenrolar desse relacionamento que você vai lidar com certas situações que muitas vezes vão te entristecer e o Espírito Santo de Deus vai te consolar. Você vai lidar com situações que você às vezes vai, de certa forma, estar saindo da sintonia daquilo que Deus está ordenando para a tua vida, e ali o Espírito de Deus ele vai te exortar em amor para que você volte para o seu lugar, volte a estar em sintonia com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E também você vai receber palavras de edificação. Palavras que vão edificar a tua vida, que vai edificar a tua casa, que vai edificar a tua família. O nosso palavra profética de hoje é sobre isso. É sobre essa importância da profecia. Porque a profecia ela vai te edificar, ela vai te exortar e ela vai te consolar. E eu quero ler aqui com vocês, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 1, que diz bem assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia! Glórias a Deus. Por quê? Porque a gente precisa aprender a usar a profecia de acordo com a palavra de Deus. A própria palavra está nos dizendo que a profecia ela tem esses pilares e esses pilares precisam ser respeitados. Esses pilares precisam ser fundamentados na palavra de Deus. Porque tudo que vem de Deus vai te edificar, vai te exortar ou então vai te consolar. Amém? Então, você já sabe para que serve a profecia. Então agora, todas as vezes que você receber uma palavra, você precisa analisar e ver se aquela palavra ela vem realmente de Deus e se aquela palavra, aquela mensagem que lhe foi entregue, ela está te edificando, ela está te exortando ou ela está te consolando. Lembre-se sempre, Deus não é Deus de confusão. E as coisas de Deus, elas são com ordem e com decência. E além disso, não podemos deixar de falar algo de extrema relevância. Deus é santo. Deus é santo e Deus quer que nós também sejamos santos, como Ele é santo. Amém? O que significa ser santo? Santo significa ser separado. Santo significa estar em comunhão com aquilo que está dentro do querer e da vontade de Deus para as nossas vidas, amém? É você ser santo, é você ser diferenciado, é você não ser mais um no meio da multidão, mas você fazer a diferença no meio da multidão, amém? Glórias a Deus. E esse foi o nosso Palavra Profética de hoje. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative os sininhos e deixe o seu like, curta, comente, compartilhe
com os seus amigos e com os seus familiares. Essa mensagem de hoje é fundamental para a sua vida. E eu tenho certeza, assim como o Espírito de Deus trouxe ao meu coração para que hoje trouxesse uma mensagem como essa que foi direcionada para os corações de cada um de vocês. Vocês precisam usar esses pilares da profecia no dia a dia de vocês, amém? No dia a dia e na comunhão com Deus, amém? Porque aí você vai ver e vai notar a diferença. Você vai notar que através desse ensinamento, dessa orientação, dessa instrução que o Senhor mandou compartilhar com vocês, Deus ele vai direcionar os passos de vocês e vocês vão caminhar dentro daquilo que Deus quer, amém? E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês que têm assistido, têm comentado e têm deixado ali o seu like. Muito obrigado aí pelo carinho e pelo apoio de vocês. E eu quero dizer a vocês que é muito bom poder estar falando das coisas de Deus e compartilhando aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração, amém? Então, esse foi o nosso Palavra Profética de hoje e nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!